Olá, alunas, alunos, tutores e tutoras do curso de Geografia do 5º Flex, 6º semestre. Estamos aqui para começar mais um semestre com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Zanata, sou coordenador do curso de Geografia e gostaria de uma conversa rápida com vocês hoje. Daqui a pouco tem aula de Geografia Econômica com o professor Bruno. O professor Bruno está aqui já esperando para entrar, para dar a teleaula número 1 de Geografia Econômica. Mas hoje eu vim aqui mais para dar essas boas-vindas a todos, para falar para vocês que nós tivemos um primeiro semestre bastante diferente e agora nós vamos seguindo com o curso de vocês. Vocês já estão na metade para o final do curso. Tem estágio novamente esse semestre para vocês, o estágio no ensino médio. Então, gostaria que todos tivessem máxima atenção possível. Gostaria já de dar o primeiro recado para todos sobre o Desafio Nota Máxima. Então, todos vocês são elegíveis ao Desafio Nota Máxima, ao DNM. Então, vocês podem entrar já a partir de hoje na plataforma, acessar e realizar o simulado diagnóstico, que é a primeira atividade que você tem dentro do desafionotamáxima.com.br. São pontos importantes depois, no final do semestre, para todas as disciplinas. Então, é uma atividade que vai valer ponto para todas as disciplinas. Então, gostaria muito que vocês já começassem o Desafio Nota Máxima na primeira semana de aula. Vocês sabem que é importante. Eu venho aqui sempre conversar com vocês a respeito desse tema. Eu falo com vocês principalmente sobre como nós aqui acreditamos que o Desafio Nota Máxima, o DNM, tem um papel importantíssimo no nosso sistema de avaliação. Então, gostaria que vocês entrassem. Se tiverem dúvidas, podem mandar para os tutores à distância, para os tutores presenciais, e nós vamos trabalhando esse semestre da melhor forma possível. Nós estamos aqui hoje para a primeira teleaula do curso de Geografia no 5º e 6º semestre de Geografia Econômica com o professor Bruno. Então, a todos boas-vindas. Espero que esse semestre seja mais calmo e seja melhor para todos nós, que seja um semestre tranquilo e vocês podem desenvolver as atividades ao longo desse semestre sem maiores problemas. Ok? Um abraço a todos e agora vocês ficam com o professor Bruno para a primeira aula de Geografia Econômica. Abraços. Olá, alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia Econômica. Meu nome é Bruno Frank, eu sou mestre e doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e serei o professor de vocês ao longo de toda essa disciplina. Vamos ao nosso quadro para um breve resumo de nossa aula? Então, aqui é interessante que vocês façam algumas anotações, principalmente na hora que vocês forem estudar, é interessante voltar para as palavras-chave. Então, Geografia Econômica. É interessante colocar aqui os campos também de estudo da geografia econômica, a gente vai falar rapidamente deles. Algumas doutrinas econômicas e a questão da Revolução Industrial. E o tema de nossa aula é Desenvolvimento do Capitalismo 1. Então, nesta unidade de ensino 1, ou seja, grande parte dos conteúdos aqui trabalhados são trabalhados também com maior pormenor no material de vocês. Então, nós vamos trabalhar compreender alguns dos aspectos históricos geográficos do modo de produção capitalista, mas por que nós estudamos o modo de produção capitalista? Por que estudar um pouco dessas doutrinas econômicas, como compreender um pouco essas doutrinas econômicas? A fim de compreender as diferentes matrizes dentro dos estudos da geografia econômica, então a geografia mais de matriz marxista, uma geografia mais ligada ao liberalismo clássico, diversas teorias, ou seja, de onde surgem essas teorias, com quem que os autores dialogam e um pouquinho da importância de cada um desses autores ou de cada uma dessas teorias. Nós iremos também abordar a questão da industrialização, que é um fator central para o desenvolvimento do capitalismo. Se vocês observarem no material de vocês, existem duas unidades com o mesmo nome, Desenvolvimento do Capitalismo 1 e Desenvolvimento do Capitalismo 2.
Por que que foi separado em 2 unidades? Porque como se trata de um processo que envolve uma série de variáveis, avanços tecnológicos, mudanças históricas, mudanças no perfil demográfico da população, a questão da produtividade, principalmente aquela produtividade ligada à mão de obra assalariada, dentre outras mudanças que fez necessário dedicar 2 unidades a essa temática. Voltemos ao quadro. Eu darei início à nossa aula abordando a geografia econômica e sua abrangência. Mas por quê? Quando nós falamos em geografia econômica, o que nós queremos dizer essencialmente? A definição de geografia econômica, de acordo com Judith Mahan, é a análise da distribuição espacial, do transporte e consumo consumo de recursos, bens e serviços e seus efeitos. Ou seja, as atividades econômicas, elas possuem uma manifestação no espaço geográfico. Existem certas localidades que têm potenciais maiores do que outras. Uma cidade com uma população de diversos estratos sociais, com uma quantidade razoável, atrairá tipos diferentes de atividades econômicas. Quanto a áreas mais dispersas, mais longínquas, darão condições para o surgimento de outras atividades. Nós veremos também, no decorrer da nossa disciplina de Geografia Econômica, como que há uma redução das barreiras à entrada das atividades econômicas, graças ao quê? Graças aos avanços tecnológicos. Porém, a geografia econômica, se nós observarmos os estudos de geografia econômica, se procurarmos na internet geografia econômica, estudos, vocês encontrarão teses de mestrado, dissertações, diversos artigos, que eles trabalham essencialmente com essa distribuição. Por que determinadas atividades se concentram em determinados locais? Por que elas se concentram em determinados locais e não em outros? Como que se dá as políticas públicas de atração dessas atividades e assim por diante. Por isso que o estudo da geografia econômica, ou seja, é um campo de estudo da disciplina, um campo de estudo da geografia, é extremamente profícuo e não serve somente para desenvolver artigos e teses, mas uma empresa que procurará uma determinada localidade que oferece um potencial maior, ela se utilizará de instrumental da geografia econômica. Então, a geografia econômica ela não se restringe somente à questão da academia, mas ela também se prolifera tanto na questão do Estado, o papel das teorias da geografia econômica, muito em consonância com a chamada economia regional, para a definição de diretrizes de planejamento. Voltemos ao quadro. E aqui um aspecto importante da geografia econômica. Os fenômenos econômicos não se distribuem igualmente, ou seja, no espaço geográfico não são todas as cidades, não são todas as localidades que oferecem as mesmas potencialidades. Então aqui eu trago um resumo rápido do que seria essa geografia econômica, a análise da localização geográfica das atividades econômicas, tais como os fatores associados, ou seja, existem políticas públicas, por exemplo, que estão associadas com o surgimento dessas atividades. A distribuição, elas se localizam próximas de rios ou ao longo de avenidas, por exemplo. Qual é o tipo? São atividades de grande porte, são atividades comerciais. As relações de produção, principalmente aqui ligada à questão da técnica e com a questão da mão de obra. E as redes econômicas, ou seja, aquelas redes de financiamento dessas atividades, as redes de compra, a chamada cadeia produtiva também. Aqui as unidades de investigação. Empresas, cidades, estados nacionais e o espaço mundial. Ao longo de nossa disciplina, vocês perceberão como que, explicado essa estrutura no qual nós nos assentamos, ou seja, a estrutura do capitalismo moderno, a fase que nós nos encontramos, o capitalismo financeiro, altamente tecnológico, vocês irão perceber que as escalas de atuação da geografia econômica são muito variadas. Então, os estudos, se vocês observarem, vão desde as estratégias de uma empresa específica em um estado específico até as estratégias das empresas multinacionais no espaço mundial. Então, a geografia econômica ela fornecerá o instrumental necessário para análise de ambas as escalas.
Para compreendermos o surgimento do capitalismo, para compreendermos em que bases ele se assenta, é essencial que façamos uma releitura de determinados... uma leitura dos processos históricos. Para isso, um período e uma política muito importante que surgem, que é a fisiocracia e o mercantilismo. Vamos ao quadro? O professor falou política, mas a fisiocracia não é uma política, é uma doutrina econômica e uma escola do pensamento econômico. Nós devemos lembrar os antecedentes do mercantilismo. Fim do período de produção do sistema feudal. Então, o que acontecia? O sistema feudal ele se baseava na servidão. Por se basear na servidão, significava que a população, principalmente os camponeses, eles estavam muito atrelados aos feudos. Então, a população desses feudos era relativamente escassa e as cidades elas tinham um papel diminuído em comparação com períodos anteriores. Então, o que acontece? Com o enfraquecimento do feudalismo, o aumento das técnicas, o incremento das técnicas, surge a possibilidade de se produzir mais em um tempo menor e a população das cidades começa a aumentar. Enquanto no sistema de castas muito rígidos do feudalismo, esse sistema que começa a emergir, ele dá uma ênfase muito grande ao papel dos comerciantes ou dos burgueses, né? A palavra burguês está associada a burgos, que é associado justamente a essas cidades comerciais. Então, há um renascimento comercial, a redescoberta das rotas comerciais, o comércio com o Oriente. Então, nós temos uma série de... trata-se de um período em que você tem um avanço da técnica, você tem o fim, né, a diminuição dessas relações feudais, oriundo muitas vezes de uma grande pandemia destrutiva, que foi o caso da peste negra, por exemplo, que diminuiu muito a população da Europa, fazendo com que não tivessem braços para trabalhar na lavoura. Isso levou ao enfraquecimento desses nobres, dessa classe feudal. E, em conjunto com o renascimento comercial, nós temos as bases do surgimento do chamado mercantilismo. Voltemos ao quadro. Então, esse renascimento comercial que vai... Enquanto no feudalismo o sistema era relativamente descentralizado, porque eram diversos feudos que respondiam ao rei ou uma autoridade central, há um processo de centralização do poder. Então, ele deixa de ser centralizado nos senhores feudais e nos feudos e começa a dar origem aos chamados estados absolutistas. E os fluxos comerciais vão possibilitar a formação de uma burguesia nacional. E essa burguesia nacional ela terá um papel preponderante na definição das teorias econômicas do período. Então, aqui, em essência, substituição das relações servis pelo trabalho assalariado. A relação servil significava que o camponês estava ligado ao feudo em que nascera, servindo sempre ao senhor feudal, que garantia sua proteção. Quando eles passam a ir para a cidade, e mesmo no campo, eles começam a ser trocados pelo trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador receberá, o trabalhador do campo, o camponês receberá por seu trabalho. Isso traz uma divisão do trabalho mais específica, ou seja, dentro dos burgos, ou próximos dos burgos, nós teremos uma maior divisão do trabalho, ou seja, áreas que são mais específicas que vão receber determinados trabalhadores. Com o fim dessas relações servis, o que acontece? Nós temos justamente uma situação em que é possível sair do seu feudo, é possível ir para as cidades, é possível progredir. Então, embora ainda muito um sistema muito estratificado, com difícil ascensão social, já começa a permitir uma maior ascensão social, que não era ligado ao seu nome, sendo nobre ou não, mas sim ligado ao seu trabalho, ligado à sua capacidade, principalmente de produzir determinados produtos ou de comercializá-los. Então, vai surgir justamente essa burguesia com esse protagonismo. Voltemos ao quadro. O aprimoramento da manufatura em detrimento da produção artesanal, decorrente bastante da divisão do trabalho. A redescoberta de autores clássicos, naqueles autores da Grécia e da Roma Antiga, lembrando que houve um período chamado de Era das Trevas, né, onde nós tínhamos, embora houvesse o desenvolvimento de universidades, assim por diante, houve uma certa redescoberta num período posterior desses autores clássicos, principalmente esses autores gregos.
E essas descobertas no campo científico, descobertas no campo científico vão facilitar o aprimoramento da manufatura. E também a descoberta do Novo Mundo, né? Ou seja, a descoberta das Américas. Né? Por que isso foi importante? Isso foi extremamente importante na medida em que, quando se descobre a América, tem-se uma nova fonte de extração de recursos minerais. Houve a importação de produtos típicos da América do Sul que tinham uma maior quantidade calórica, ou seja, conseguia alimentar uma população ainda maior, fazendo com que houvesse um excedente populacional. O exemplo disso é a importação da batata, né, que é um tubérculo que foi trazido da América do Sul e se tornou um prato nacional, se tornou extremamente importante na Europa. Porém, a sua origem é justamente americana. Voltemos ao quadro. É nesse inteirinho que surge o chamado mercantilismo. Trata-se de uma revolução econômica, onde se trabalhará o famoso comércio triangular, ou seja, os países da Europa, da África, em escravos, chegam para a América e depois voltam para a Europa. Os produtos voltam das Américas para a Europa. Ligado à atividade mercantil, o capitalismo comercial ou mercantil. Aqui é o fortalecimento das cidades e a política do metalismo, ou seja, você precisa, é necessário acumular metais de forma a garantir um balanço favorável, ou seja, quanto menos metais o seu país, a sua unidade política, vamos dizer assim, exportar, melhor. Então, quanto mais metais preciosos você obter e quanto menos você perder, melhor. Isso leva a uma situação interessante, porque muitos países, para terem uma balança comercial favorável, começam a se utilizar de políticas protecionistas. Lembrando que os mercados das colônias eram mercados, muitas vezes, exclusivos das metrópoles, ou seja, só era possível comprar produtos de Portugal ou do seu aliado, a Inglaterra, no caso brasileiro, por exemplo. Temos ao quadro. Então, aqui algumas características, né? Fortalecimento do poder do Estado por meio de uma política intervencionista na economia, principalmente de maneira a garantir o estoque de metais. Acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, aquele princípio chamado metalismo. Né? Análise da balança comercial, que deve ser sempre favorável, baseado no estudo apurado do mercado, ou seja, as exportações deveriam sempre superar as importações. Vocês já podem perceber que isso se trata de uma política protecionista. Porém, se todo mundo resolve só exportar e ninguém importar, é óbvio que nós chegaremos a um impasse. E é nesse impasse que o mercado consumidor das colônias será fundamental. E aqui o estímulo à manufatura, porque há um maior valor agregado quando comparado às matérias-primas, ou seja, os produtos manufaturados eles têm um valor maior do que as matérias-primas brutas. E é nesse período que surge uma escola de pensamento chamada fisiocracia, né? Os autores chamados fisiocratas. Por que surgem essas ideias fisiocratas? Por que o nome fisiocrata ele tem essa vinculação muito forte com a questão da terra? Muito ligada a um capitalismo ainda de grandes extensões territoriais, de grandes fazendas, de propriedades extensas. Não era aquele capitalismo que vai se desenvolver mais à frente, mais ligado especificamente às atividades de manufatura, às atividades comerciais. E dentro dessa fisiocracia, né, esses autores fisiocratas, eles vão desenvolver os primeiros estudos do que seria o esboço de uma geografia econômica. Vamos ao quadro? Se baseava em princípios racionais que regiam a economia, então não se tratavam de questões de natureza mística, de natureza religiosa, mas sim princípios racionais. Então aqui há a importação de técnicas de contabilidade. Contabilidade ela surgirá nesse período, a questão dos empréstimos e outros aspectos da economia que vão sendo analisados. É um dos pilares do liberalismo econômico e da chamada escola clássica, que nós veremos quando tratarmos de liberalismo. William Pett e Vauban, eles vão estudar as atividades produtivas ligadas ao longo de litoral ou de rios navegáveis. O que acontece? Esses autores eles perceberam que ao longo dos rios, principalmente analisar a chamada liga hanseática, o rio ele favorecia o fluxo.
E eles também perceberam que determinadas atividades econômicas se localizavam próximos das jazidas de matéria-prima. Então, esses estudos, embora pareçam um pouco ingênuos, para a época representavam grandes avanços. Depois, Quesnay e Cantillon, que vão estudar a criação da riqueza nas zonas rurais. Porém, a fisiocracia, como característica distintiva, é esse capitalismo agrário sem a interferência do Estado. Porém, vocês percebem como que já começa um estudo mais aprofundado da relação entre distribuição das atividades produtivas, matérias-primas e fluxos dessas atividades produtivas. Então, agora nós temos não somente uma relação entre a produção agrícola e as cidades, mas sim entre a produção agrícola, as cidades, a manufatura, a localização das matérias-primas. Já se torna possível localizar essas atividades econômicas e realizar algumas inferências a respeito das suas características. Agora nós abordaremos o mercantilismo e a Revolução Industrial. Trata-se de um salto temporal na medida em que são dois fenômenos que possuem no mínimo 100, 150 anos de maturação. Estudaremos também a escola liberal, o chamado liberalismo clássico, na medida em que vai ser uma das escolas dominantes do pensamento nesse período e que será responsável pelas análises da própria distribuição das atividades econômicas. Voltemos ao quadro. Então, aqui rapidamente, o chamado liberalismo econômico, tem aqui Adam Smith, que era um filósofo da moral, que estudava a moral, que é um dos seus pais, um autor escocês muito importante. Também é conhecida por escola clássica, Alguns autores, quando vocês ouvirem escola clássica, vocês podem ter certeza que estão fazendo referência ao liberalismo econômico. Uma defesa do livre mercado, então, em contrapartida com os fisiocratas, uma visão diferente das práticas mercantilistas, eles vão defender o livre mercado como uma forma mais eficiente. Eles vão defender, Adam Smith, no caso, o pai do pensamento liberal, e os autores liberais vão defender essa chamada natureza egoísta dos seres humanos. Ser egoísta não necessariamente no sentido negativo, mas sim que os indivíduos agem em interesse próprio. E esse interesse próprio dá origem à harmonia natural dos interesses. E vocês podem perceber que se trata de uma doutrina econômica muito ligada às trocas. Mas por que ele falava interesse próprio? Adam Smith se tornou muito famoso por dizer que não é pela benevolência do padeiro que você tem o pão todos os dias. É pelo interesse do padeiro em lucrar e o seu interesse em comprar o pão. Então, ele vai justamente argumentar com base em termos do comportamento humano, dos rudimentos do comportamento humano, como que essa natureza egoísta ela vai levar a uma certa harmonia de interesses, fazendo com que os indivíduos consigam produzir atendendo uns aos outros. Voltemos ao quadro. Então aqui um dos pilares, a defesa da propriedade privada. Eles entendiam que a propriedade privada é essencial na definição do direito a ser ouvido, a questão da proteção da propriedade privada ligada à representação. Isso aqui será muito importante, principalmente para a chamada Revolução dos Estados Unidos. São ideias que estão marcadas na sociedade norte-americana. O livre mercado, que vai se opor às ideias mercantilistas, ou seja, o protecionismo aqui para eles não é importante. A igualdade perante a lei e o lucro e a livre iniciativa, ou seja, o seu lucro é por direito seu, então eles vão ter uma reação sempre muito negativa à questão da taxação. E isso continua até os dias de hoje. Que lembrando que ela possui um corpo filosófico abrangente e não se restringe somente às questões econômicas. Eu coloquei ali ao início o liberalismo econômico, mas o liberalismo, enquanto uma doutrina filosófica, traz noções de Estado, a própria questão da divisão dos poderes, todas essas relações que existem dos chamados Estados liberais modernos, justamente terá suas origens no pensamento liberal. Então, quando falamos em liberalismo clássico e mercantilismo, nós devemos nos lembrar que essas ideias liberais, elas irão o quê? Elas irão fazer frente ao pensamento mercantilista, que era essencialmente protecionista.
Falemos agora da Revolução Industrial. Vamos ao quadro? Então, aqui nós devemos lembrar, quando nós falamos em revolução, qualquer tipo de revolução, no sentido de revolução industrial, ela deve trazer um elemento disruptivo, ou seja, uma tecnologia que irá permitir um aumento na produtividade, a redução, muitas vezes, da necessidade de trabalho humano ou de trabalho braçal, e um incremento do capital em determinadas classes dentro da sociedade. No caso da Revolução Industrial, nós iremos ver que são os burgueses, os industriais, que irão adquirir grande parte desse capital. Porém, nós devemos realizar alguns exercícios de análise histórica. Uma delas é a compreensão dos chamados enclosures. A teoria tradicional diz que a Revolução Industrial ela surge na medida em que há uma política de cercamentos na Inglaterra. Ou seja, a quantidade de terras, que eram as terras comunais utilizadas pelos camponeses, elas começam a ser diminuídas, né? Eles começam a perder essas terras, suas terras de cultivo diminuem, e ao mesmo tempo essas terras que são cercadas, elas são cercadas para a produção de lã, justamente por parte desses grandes burgueses, desses grandes industriais. Então você tem uma diminuição da terra dos camponeses, por um lado, o aumento da tecnologia, que vai gerar o quê? Uma revolução no setor têxtil, que será a máquina de tear. Então, a matéria-prima associada à revolução tecnológica, associada a uma eventual expulsão do homem do campo, ou seja, uma gradual expulsão do homem do campo, que ele vai para a cidade servir, muitas vezes, de mão de obra para essa industrialização nascente. Voltemos ao quadro. Então, aqui, como eu disse, né, eu trouxe rapidamente a questão da mão de obra que vai para a indústria, a diminuição das terras comunais. Trata-se de uma das teorias mais aceitas, embora exista uma certa discussão a respeito da eficácia dessa política dos enclosures, que relaciona também outros aspectos ligados à questão da Revolução Industrial. O marco será a máquina a vapor. Tem uma ênfase muito grande no setor têxtil, mas por que trouxe essa revolução? Porque se vocês se lembrarem, a produção de tecidos, a seda, a produção dos tecidos rudimentares, ela demorava um tempo de maturação. O tear ele vai trazer uma eficácia maior na junção dos tecidos. Ou seja, enquanto num período anterior um tecelão ou um alfaiate demoraria ali uma semana para produzir uma peça de roupa, com o processo de industrialização, nós temos uma massificação da produção. Então, ao invés de demorar uma semana, em um dia você já tem, por exemplo, a produção de uma peça de roupa. Isso faz com que o preço no mercado caia e também faz com que a demanda por esses produtos aumente também. Então, trata-se de um ciclo que vai justamente fazer com que essa atividade industrial ela comece a se tornar cada vez mais preponderante, na medida que ela é mais eficiente em gerar produtos. Voltemos ao quadro. A industrialização não provocou apenas transformações no modo de produção. Ela reorganizou o espaço, alterando as relações territoriais, políticas e sociais. Então, aqui, a nobreza, ela começa a perder o seu poder para a burguesia. Ou então, alguns autores vão falar, para os industriais, né? Aqui eu trouxe rapidamente as fases da Revolução Industrial, né? Então nós temos aqui novamente, qual que é o grande marco? O grande marco é uma grande mudança na técnica, uma grande transformação tecnológica. Por isso que se trata de uma revolução e não de uma reforma. Então a primeira Revolução Industrial, que vai seguir a adoção de produções mecânicas movidas a água e a vapor. Lembrando que antes nós tínhamos uma mão de obra braçal ou então animal. Agora nós conseguimos ter uma produção através da questão mecânica. A segunda Revolução Industrial, no começo do século XX, segue a adoção da produção em massa, utilizando a alimentação elétrica com base na divisão do trabalho. Então, a divisão do trabalho bem do tipo fordista, ou seja, as linhas de produção com os funcionários específicos para determinadas etapas de produção.
Já no início da década de 70, nós temos uma terceira revolução industrial, que ela utiliza equipamentos eletrônicos, tecnologias da informação, para alcançar uma maior automação da manufatura. Então, aqui significa menos empregos. A máquina, os equipamentos não consomem salários, então você ter uma máquina que executa uma função mais eficiente do que a mão de obra humana te torna mais competitivo no mercado. E a quarta revolução industrial que aqui nós vivemos, que é baseada em sistemas físicos cibernéticos, né? A revolução proporcionada em grande medida pela internet. Então, como vocês puderam observar, a Revolução Industrial, ela traz justamente como marco, né, divisor, essas grandes mudanças tecnológicas. Se vocês forem analisar de forma relativamente crítica, irão perceber que, com o passar do tempo, a máquina ela começa a substituir o trabalho humano. Se lá atrás, na primeira Revolução Industrial, a produção ela necessitava de mão de obra humana, principalmente para operar as máquinas, porém, em comparação com o que havia em períodos anteriores, a produção era uma escala maior e com uma mão de obra menor em termos comparativos. Então, essas mudanças tecnológicas elas vão diminuindo a quantidade de empregos dentro dessas atividades, principalmente as atividades industriais, porém, em outras pontas, cria empregos diferentes, a área de informática, a área de serviços, ela vai absorver bastante, grande parte dessa mão de obra. Vamos agora à resolução de nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é Beck Bloom e o sonho e o consumo no capitalismo. Lembrando que se trata de uma situação-problema do material de vocês, né? Então, está na unidade 1 do material de vocês. Eu realizei algumas alterações, né? Porém, o objetivo continua o mesmo. Então, em uma aula cujo objetivo era o trabalho com o capitalismo, Carmen, que é a professora de geografia, organiza seus alunos em círculos e transcreveu alguns trechos do filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Trata-se de um vídeo, de uma espécie de filme documentário que vai tratar da questão do consumo excessivo no capitalismo. E ela nota algumas das frases, né? Aqui lembrando, claro, que se trata do uso de o famoso uso de um tema gatilho, né? Associar a questão do capitalismo com a questão do filme. Uma das frases é: quando eu compro, o mundo fica melhor, o mundo é melhor, e depois deixa de ser. Aí eu compro outra vez. Uma das frases do filme. Assim que entregou as filipetas, solicitou aos alunos que realizassem sua leitura. E ao término anotassem na lousa uma única palavra capaz de descrever o que haviam acabado de ler. Maria assumiu a postura de defesa do modelo capitalista, enquanto Rodolfo questiona esta concepção. Então são dois alunos com concepções diferentes. A ideia da atividade é relacionar as frases do filme ao modo de produção capitalista, refletindo criticamente sobre seus aspectos na vida social. Então foram diversas frases, mas a maior parte das frases justamente ligadas à questão do excesso de consumo, da associação entre bem-estar e consumo excessivo. O consumo desnecessário, os impactos ambientais, dentre outras características que são incentivadas por esse capitalismo que ele exige cada vez mais uma produção em massa e um consumo também em massa. Vamos agora resolver a nossa situação-problema? Para isso, nós devemos voltar ao modo de produção. Então, o que é o modo de produção capitalista? Diversos modos de produção. O modo de produção escravista também foi um dos modos de produção. O modo de produção capitalista ele tem como ênfase principalmente o trabalho assalariado. Paga-se pelo trabalho dos indivíduos e não mais os indivíduos são obrigados a trabalhar. A propriedade privada, ou seja, a propriedade privada ela vai ser essencial para o acúmulo do capital e uma segurança em termos econômicos. As relações de produção vão condicionar as relações sociais. Então, a questão do espaço, os espaços de trabalho e os espaços da casa, por exemplo, né?
Em períodos anteriores, muitas vezes os indivíduos eles trabalhavam em casa ou trabalhavam próximos de suas casas. Agora nós temos uma divisão, né? Muitos indivíduos passam a ir para as indústrias e depois voltarem para suas casas. O capital é também uma relação social de produção, ou seja, o capital ele vai ser reinvestido para gerar mais produção, para gerar mais capital. E a produção e o consumo são seus pilares. Quanto mais você produzir, quanto mais os indivíduos consumir, mais rico, mais poderosa será determinada atividade econômica, determinada empresa, me desculpe. Então, na resolução, o filme traz uma mensagem muito clara quanto ao modelo capitalista de produção. Consumo desmedido pode ocasionar inúmeros prejuízos do endividamento, né, no aspecto econômico e emocional, a dependência, né? O Brasil ele enfrenta recentemente uma onda muito grande de endividamento, né? Porque são indivíduos que eles vão comprando, consumindo, a questão do desemprego, diversas variáveis que vão tornar não só o consumo mais difícil, porém tornarão as famílias mais endividadas. Quando o protagonista revela, né, que quando eu compro o mundo fica melhor, depois deixa de ser, ela reproduz um pensamento capitalista. Essa forma de pensar impulsiona a indústria, cria necessidades e molda atitudes. Né? É comum, né? Muitas vezes a gente acaba consumindo um produto que nem tem uma utilidade tão grande assim. No entanto, em um outro momento do filme, ao dizer, quando for para o trabalho, ignore o canto da sereia que vem das lojas, seu novo mantra é, eu preciso disso, nós temos uma reflexão sobre a real necessidade das coisas, um momento de questionamento do padrão de consumo imposto pela ordem capitalista. Então aqui, em uma sala de aula, o professor poderia realizar esse exercício levando em consideração também os aspectos positivos. Né? Então ela poderia falar que essa produção em massa diminuiu a quantidade de horas trabalhadas da população, aumentou a qualidade de vida, porém sempre olhando para esses aspectos negativos do processo de industrialização e do capitalismo comercial. Voltemos ao quadro? Vamos agora a um breve momento de perguntas. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Bem, agora nós daremos continuidade à nossa aula. Vamos ao quadro? Nós iremos tratar agora do socialismo, ou seja, a doutrina econômica denominada socialista. Aqui é importante nós colocarmos que um dos aspectos, um dos motivos do porquê nós estudamos as ideias liberais, as ideias socialistas, é porque grande parte dessas ideias, elas estão dentro das diretrizes da geografia econômica. Então, ao observarmos determinados textos de geografia econômica, determinados termos são senhas para compreender a própria abordagem do autor que produziu aquele texto. Então, se o autor falar de mais-valia, se o autor falar de valor-trabalho, vocês têm diante de si claramente um texto de um autor que tem uma influência dessas ideias socialistas. Se os autores tratarem bastante dos termos de troca, da questão da propriedade, do incremento das atividades produtivas, das atividades econômicas, provavelmente vocês estarão diante de um texto de um autor que tem uma influência maior desse pensamento liberal. Lembrando que não existem apenas essas duas escolas de pensamento econômico, existem autores influenciados pelas diversas matrizes de pensamento econômicas, porém, dentro da geografia, essas são as principais, né, e serão aquelas que são mais comuns na geografia econômica brasileira. Vamos ao quadro? Aqui é importante falarmos que as ideias socialistas, elas precedem Karl Marx. Nós temos autores como Saint-Simon e Charles Fourier que vão trazer as ideias, trazem já alguns princípios das ideias socialistas. Porém, Marx será o seu principal teórico. Nas discussões de internet, nas discussões dos jornais, muitas vezes esses termos eles aparentam ser semelhantes. Porém, o marxismo é uma doutrina socialista derivada de Karl Marx. O Capital, que é a sua obra mais importante, onde ele vai analisar a formação do capital. É interessante porque Karl Marx ele se utiliza também de algumas ideias dos autores liberais, porém ele vai criticar o que é central para esses autores liberais, que é a propriedade privada. Sua influência se estende até os dias de hoje, né? Existem formas de pensar que têm uma origem dentro do pensamento marxista. Muita influência nas correntes da geografia pós-década de 70, principalmente aquelas chamadas geografias críticas ou geografias radicais. Alguns termos importantes para o pensamento marxista. Meios de produção, e novamente uma senha para compreender com quem os autores estão dialogando quando utilizam esse termo, meios de produção, o termo mais comumente utilizado por autores marxistas. São aqueles objetos materiais de toda ordem que estão envolvidos direta ou indiretamente no processo de produção, que principalmente o maquinário, né? Maquinário, alguns autores colocam a própria questão do capital. A mais-valia, que é o centro da teoria de Karl Marx, que é o trabalho adicionado decompõe-se em trabalho pago ao operário e trabalho não pago. Este último constitui a mais-valia, e essa mais-valia é a base da exploração do sistema capitalista. Existe um outro termo também muito importante, chamado valor-trabalho, que ele vai definir que a quantidade de trabalho necessário para produzir determinado produto é que determinará o seu preço. Se nós observarmos, essa mais-valia é se um determinado produto, num determinado tempo, demanda uma quantidade X de trabalho, o trabalhador ele produz isso aqui. Porém, isso daqui seria o excedente, né? O que seria explorado pelo patrão. Aqui eu trouxe rapidamente a sucessão de algumas das teorias econômicas com os períodos históricos, né? Então, vocês podem observar que os fisiocratas, né, há um domínio relativamente grande, de quase 50 anos, um pensamento fisiocrata. Depois surgem as obras, né, dos autores liberais, uma obra importante do autor socialista, Karl Marx, outros autores liberais, autores da chamada escola neoclássica. Isso daqui continuará até o chamado keynesianismo e assim por diante. Porém, é importante, são as principais escolas do pensamento econômico que nós conseguimos aqui abordar. Então, como vocês puderam perceber, principalmente dentro dos estudos
de geografia econômica que vão abordar ou que vão se utilizar dessas teorias socialistas, eles usam muitas vezes a ideia, uma concepção dos espaços que exploram outros espaços, principalmente na relação entre empresas e suas filiais. Então, a questão das multinacionais em comparação com as empresas na América Latina ou em outras localidades, a relação de poder dentro dessa hierarquia e dentre outros aspectos. Lembrando que a geografia econômica, principalmente pela influência da chamada geografia crítica ou a geografia marxista, ela vai trabalhar bastante com estudos dessa natureza. Agora nós iremos abordar a chamada segunda revolução industrial. Se na primeira revolução industrial nós temos a máquina a vapor, o surgimento do tear, a segunda revolução industrial está muito ligada à própria atuação da mão de obra, principalmente a mão de obra industrial, e a criação de avanços ou de novas técnicas que vão tornar ainda mais eficiente essa produção em massa. Voltemos ao quadro. Então, aqui um breve resumo, né? Essa segunda revolução industrial ela vem com o fortalecimento da elite burguesa e a acumulação de capital. Essa acumulação de capital possibilita o investimento em produção de energia e infraestrutura. E será essa energia e essa infraestrutura que estarão na base da segunda revolução industrial. Também se relaciona com os chamados avanços científicos, né, que vão estreitando as relações entre os espaços geográficos. Aqui a questão da telefonia, né? Torna-se possível comunicar ao longo do Atlântico e dessa maneira possibilitando decisões estratégicas. Ou seja, conexão com lugares afastados, as sociedades geográficas elas surgem bastante nesse período, né? Então elas vão se abastecer bastante dessas novas tecnologias. E os países industrializados no centro do sistema financeiro. Então, principalmente aqueles países da Europa e América do Norte, principalmente os Estados Unidos. Então, há uma reorganização do modo de trabalho e uma nova divisão territorial do trabalho que implica uma adoção de um chamado pacto territorial. Então, muitas vezes, esse pacto territorial ele é traduzido como uma associação entre os estados nacionais e os grandes industriais ou os grandes capitalistas, no sentido em que eles providenciam as bases para a continuidade da expansão fabril, para a continuidade do reinvestimento desse capital. E de onde seria esse pacto territorial? Ou seja, o Estado, como um gestor do território, iria possibilitar a criação e o desenvolvimento de mais energia, de mais estradas para o ecoamento da produção e assim por diante. Então, nós temos o surgimento desse chamado pacto territorial. Voltemos ao quadro. A produção e o consumo que vão operar como forças de concentração e dispersão territorial. Aqui nós podemos observar na imagem a questão da telefonia. Então, se vocês imaginam, antes, um grande fazendeiro, ele precisava estar em sua fazenda para gerir o trabalho, ou colocar um indivíduo de muita confiança para gerir o seu trabalho enquanto ele estivesse ausente e assim por diante. Com essas novas tecnologias, a própria telefonia já torna possível que o fazendeiro na cidade consiga controlar, consiga se comunicar e saber quais seriam os passos a serem tomados. Isso aumenta o fluxo de informações, melhora a tomada de decisões e, por contrapartida, não só evita gastos desnecessários, mas também favorece a acumulação do capital. Temos ao quadro. E nesse período que vão surgir algumas formas, né, alguns modos de produção, né? O Taylorismo e o Fordismo. Né? O Taylorismo ele vai eleger como prioridade o controle do tempo e do movimento da produção. É aí que surgem as esteiras, né? Em que cada parte da esteira é responsável por uma etapa da montagem de determinado produto. Execução de tarefas simples com controles diferentes em cada etapa. Taylor é um dos pais da administração, né, da área da administração, e ele vai ensinar justamente
essa questão do controle do tempo. Por quê? Se os trabalhadores eles pudessem produzir mais em um tempo menor, a produtividade aumentaria. Em uma sociedade de consumo em massa, né, que começa cada vez mais a ter a necessidade de vender ou de escoar os seus produtos, produzir em um tempo menor com um custo menor torna-se um diferencial. Então, Taylor ele percebeu que que era possível controlar o tempo dos trabalhadores, não surgem as jornadas bem marcadas, a execução de tarefas simples que, ao invés do trabalhador executar diversas etapas, ele vai ser responsável pela execução de uma só etapa e assim por diante. Ou seja, Taylor ele traz essa revolução, dentro da revolução industrial, ele traz essa revolução na organização do tempo e na gestão da produção. Voltemos ao quadro. E o Fordismo, né, que é o mais conhecido por nós, né, que é justamente ligado a Henry Ford, né, o pai de uma das marcas de veículos, que ele vai trazer essa linha, ele vai adaptar muitas das ideias, aprimorar muitas das ideias do modelo taylorista. Ele vai reforçar a ideia da gestão eficiente, novo modelo de organização que refletia na organização social. Por que refletia na organização social? Porque tinha o surgimento do novo operário. Então, era um ciclo, né? O operário trabalhava na fábrica, ele tinha ganhos econômicos, então significava que o padeiro ou dono da mercearia tinha uma clientela com maior poder aquisitivo, a clientela com maior poder aquisitivo iria consumir bens, aumentando o nível geral de produção de bens em todo o setor industrial. Então, o Fordismo ele vai justamente possibilitar isso. E ele vai criar esse novo operário, ou seja, aquele indivíduo que trabalha na fábrica. Então, a figura é muito comum nas linhas de produção automotivas do período. Voltemos ao quadro. Cidades inteiras surgem, né, em função da produção automotiva. Então, aqui nós temos a ênfase dos salários, né? Os indivíduos adquirem o salário, eles consomem e esse consumo incentiva a produção. Isso traz também uma nova divisão do trabalho, né? Então, se na divisão anterior você ainda tinha uma certa liberdade entre as ações dos trabalhadores, agora cada trabalhador executa uma determinada função, tem uma determinada profissão e assim por diante. Então, aqui nós podemos observar como que a segunda revolução industrial ela vai trazer novamente aspectos tecnológicos, novas tecnologias e formas de gestão como elementos de sua revolução, ou seja, ela vai fazer com que esses sistemas produtivos eles se tornem ainda mais eficientes e que impôs muitas vezes a países que estavam ainda em regimes anteriores ou que ainda não haviam adentrado dentro dessas novas tecnologias se tornassem rapidamente obsoletos, tivessem dificuldades também em competir, forçando quase que invariavelmente a adoção desse modelo fordista em diversas áreas do país, do globo. Falemos agora das duas principais fases do capitalismo, né? Então, estudarmos as teorias, estudamos os autores, estudamos as diversas fases de produção. Agora nós estudaremos as fases do capitalismo, ou seja, aquelas características gerais de cada uma dessas fases e associando também com os períodos históricos. Vamos ao quadro? Então, se nós tivermos numa fase anterior, aquela fase do capitalismo comercial, né, principalmente ligado com as questões do mercantilismo, ascensão da burguesia, assim por diante, esse capitalismo industrial, de certa maneira, ele vai ser uma fase que irá substituir esse capitalismo comercial. Substituir não, me desculpa, que será um avanço com base nesse capitalismo industrial. Esse acúmulo de capital, ele possibilita o direcionamento de fluxos financeiros para a implementação do processo de industrialização. Lembrando aqui dos países centrais da Europa. A industrialização ela surge na Inglaterra e ela se espalha rapidamente por toda a Europa. Nos Estados Unidos, né, e no Japão, que foram principalmente os Estados Unidos foram os grandes promovedores desse chamado capitalismo industrial. Então, essa fase de capitalismo industrial ela tem uma maior produção industrial, ou seja, uma produção em massa,
um aumento de consumo e uma inovação tecnológica, né? Os produtos também vão ter tecnologias diferentes, né? Vão se tornar, muitas vezes vão se tornar menores, outras vão se tornar maiores. A produção em massa vai possibilitar um barateamento dos custos, levando um barateamento desses produtos para o consumidor final. Aqui é interessante nós lembrarmos que quando nós falamos do direcionamento dos fluxos, um exemplo clássico seria o exemplo da industrialização brasileira, por exemplo, que foi uma industrialização tardia. Porém, o Brasil ele tinha uma natureza agrícola muito forte. Então, o capital ele se direcionava para as atividades de agricultura, principalmente a produção do café. Com as oscilações do mercado quanto à produção do café, ela vai se tornando muito inviável, então ela se torna irregular. Muitos grandes cafeicultores eles vão direcionar o seu capital para financiar as atividades industriais. O mesmo ocorre nessa fase do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Então, não somente o comércio dos produtos, principalmente especiarias ou matérias-primas, mas também o comércio dos produtos industrializados e das indústrias que elas vão sendo refinanciadas por esse capital. E aqui é o capitalismo financeiro ou monopolista, né, que é aquele capitalismo no qual nós estamos inseridos hoje. Aqui há uma integração entre capital industrial e capital financeiro, representado muitas vezes pela Bolsa de Valores, né, o grande símbolo dessa integração. Não pressupõe necessariamente o uso de moeda física, então as moedas elas são virtuais, não necessariamente você tem que ter uma quantidade de ouro específica como resposta a uma quantidade específica de dinheiro. Então a moeda física ela não perde valor, mas ela não se torna necessária. As ações financeiras, né, o mercado financeiro refinanciando as atividades industriais, as atividades agrícolas, assim por diante. Essa fase é chamado capitalismo monopolista ou financeiro, né, ou seja, aquele capitalismo ligado à questão das finanças. Pode ser reconhecido pelo período de ascensão das empresas multinacionais no território dos países subdesenvolvidos. E traz consigo a financiarização da economia, que traz também reflexos na sociedade, né? Essa nova fase, ela faz com que o capital ele se torne, enquanto em outros períodos a atividade industrial, a atividade agrícola, a atividade comercial, elas tinham muitas vezes aporte de capitais próprios, com o advento das bolsas de valores, com o surgimento das ações de grandes empresas e a concentração cada vez maior em grandes empresas, nós temos o surgimento do mercado acionário. E lembrando que no período atual, o capital ele tem uma capacidade muito maior de circulação, porque ele consegue sair, um empresário brasileiro ou alguém que atua no mercado financeiro pode comprar ações de uma empresa lá na Tailândia. Então, o capital ele é móvel. Embora os indivíduos não sejam totalmente móveis, né, para você entrar num determinado país você precisa de um passaporte, você obedece às leis, assim por diante. O capital, muitas vezes, ele não precisa obedecer essas regras. Ele pode ser comercializado, passar de um país para o outro com relativa facilidade. Vamos agora para a resolução de nossa situação-problema. O título de nossa situação-problema é Bitcoins e a geografia econômica, né? Por que nós falamos de Bitcoins, né? Bitcoins trata-se de uma moeda virtual que ela não possui um lastro físico, né? Diferente das moedas tradicionais que tinham um lastro físico, né? Ou elas eram lastreadas em ouro, como era no período anterior, ou tem uma relação agora com o dólar, mas existe um lastro físico, existe a impressão de uma moeda física. O Bitcoin é uma moeda virtual e ela tem ganhado cada vez mais manchetes à medida que se trata de uma moeda que vai se valorizando. Não tem uma entidade central que produz ou que controla a quantidade de Bitcoins disponível no mercado, ou seja, os controles são... Os controles se dão pela oferta e a procura da própria moeda e se torna, né, uma das opções de investimento. Assim como outras ações, assim como a compra de outras moedas, o Bitcoin se torna também uma opção de compra. Lembrando que o Bitcoin ele não pertence a nenhum país, então ele não é salvaguardado por nenhum exército, por nenhum interesse político. Então é uma moeda que ela é, de certa maneira, internacional. Temos ao quadro?
Então, a nossa situação problema, novamente, ela se passa em uma sala de aula, em que a professora Carmen, novamente, ela irá tratar da questão do capitalismo financeiro, da fase financeira ou monopolista do capitalismo. Por que ela traz isso? Porque ela presta atenção no diálogo de dois alunos que falavam a respeito da rentabilidade do sistema Bitcoin, então da moeda Bitcoin. Como tal forma de investimento havia revolucionado o modo de comprar produtos e adquirir serviços. Ou seja, com os Bitcoins você pode comprar produtos e serviços e até outras moedas físicas. Os alunos pareciam empolgados diante da possibilidade de obtenção de altos ganhos ao investirem nos Bitcoins, de como eles poderiam utilizar as inovações tecnológicas, principalmente celular, para monitorarem as cotações da moeda. Ou seja, aqui nós temos claramente uma situação em sala de aula em que os alunos antenados com as tecnologias e com os seus celulares dão mostras da própria característica de flexibilidade do capital nos dias de hoje. A tecnologia associada ao grande fluxo de capital associada à existência dessas moedas internacionais. Então, trata-se de um fenômeno que, em termos históricos, é relativamente recente e que tem ocasionado uma grande revolução no sistema financeiro também, na medida em que, enquanto antes nós comprávamos no máximo um cartão de crédito, cartão magnético, agora é possível realizar transações ou compras utilizando aparelhos celulares, utilizando computadores. Isso faz com que a potencialidade de consumo dos indivíduos se torne ainda maior. Voltemos ao quadro. Então, aqui continuando a nossa situação problema, Carmen questiona a turma sobre a viabilidade do uso da moeda virtual nas relações cotidianas. Aqui, acredito principalmente nas relações de compra no mercadinho e assim por diante. Se seria possível a sua adoção em escala global para todos os tipos de transações financeiras. Se a adoção de tal sistema monetário implicaria numa reorganização da economia e numa nova reconfiguração espacial, segundo a perspectiva do espaço como construto social, bem como as discussões a respeito das moedas virtuais, que são de interesse também da geografia econômica. Por quê? Na medida em que os indivíduos possuem maior poder de compra, e esse poder de compra ele é refletido numa compra imediata, na utilização de moedas virtuais, ou seja, a diminuição do tempo de permanência em filas de bancos, assim por diante, o ato da compra ele se torna menos custoso em termos de tempo, principalmente. E favorece, é claro, compras imediatistas, compras por impulso, assim por diante. Porém, o foco da questão aqui é a adoção do Bitcoin em escala global. Existem certas vantagens e existem certas desvantagens, né? Então, nós iremos ver que a adoção poderia possibilitar em países que a moeda é muito desvalorizada ou que o poder de compra caiu muito, a utilização dessas moedas virtuais como um meio mais seguro, né? Uma moeda mais segura para as transações financeiras. Porém, a existência do Bitcoin sem um controle centralizado, muitas vezes pode torná-lo vulnerável. Voltemos ao quadro. Então, aqui na resolução é importante nós lembrarmos que a fase do capitalismo monopolista ou financeiro recebe esse nome em razão da grande importância dada aos fluxos de capitais na atualidade. A questão da compra instantânea, da transmissão de valores para determinadas localidades quase que instantaneamente e assim por diante. Sobre o uso das moedas nas relações cotidianas, discutiu-se a respeito do quão efêmero e transitório pode ser o estabelecimento de uma moeda no cenário mundial. Que lembrando que uma moeda que não tem um controle central, ela não tem um país que dá o lastro dessa moeda, ou seja, não tem um exército e não tem um poderio militar ou poderio econômico capaz de impor essa moeda. Moedas vistas como unidade de valor são utilizadas desde os primórdios. Agora, na atual conjuntura, entra em cena o Bitcoin, que é uma moeda digital não vinculada a nenhum sistema bancário, por isso considerada a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Então, ou seja, o principal ponto positivo é a flexibilidade de circulação, pois por ser uma moeda descentralizada, não tem vínculo com uma administração central, tampouco incide sobre ele taxas de câmbio comuns a outras moedas. Então, não se precisa converter do dólar para a moeda nacional e assim por diante. E aqui a adoção de tal moeda em caráter global certamente exigiria mecanismos de controle por parte dos Estados, ou seja, os Estados praticamente iriam dar um jeito de
controlar o fluxo dessa moeda. O caráter flexível, né, de certa maneira, para restringir esse caráter flexível e controlar a moeda é uma maneira de manter soberania de seu país. Então, a adoção de uma moeda única se fundamenta pela estabilidade, ou seja, você precisa ter uma moeda que tenha uma certa estabilidade. A adoção do Bitcoin como padrão de referência para o sistema monetário internacional implica numa profunda transformação da ordem econômica, social e, consequentemente, espacial. E aqui nós devemos lembrar que essa reconfiguração espacial poderia ser alterada, pois sabemos que determinadas áreas de influência sobrepujariam outras menos influentes ou mais carentes de aparato infraestrutural. Ou seja, utilizando uma moeda do tipo Bitcoin, como seriam realizados os investimentos, qual seria a presença do Estado e assim por diante. Sem os bancos centrais, sem os bancos centrais emitindo moeda, como se daria a relação com a soberania nacional, por exemplo. Certo, o sistema não funcionaria de modo igual para todos e em todos os lugares, conferindo novamente seletividade aos espaços, né, o chamado desenvolvimento desigual e combinado. Aqui nós devemos lembrar que se trata de uma situação hipotética, né, porém a relação entre descentralização da moeda, não pertencimento a um determinado país, ou determinado país não tem o controle dessa moeda, implica também uma certa perda da soberania, porque na medida em que um país ele consegue cunhar a sua própria moeda, consegue determinar qual será a taxa de câmbio, ele também consegue planejar melhor a economia do seu país, ele consegue trazer setores estratégicos para investimento e assim por diante, ou seja, a perda de uma moeda nacional para uma moeda internacional também significa, de certa maneira, uma perda da soberania desse país. Vamos abrir agora para um breve momento de perguntas. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Bem, voltando agora, nós daremos continuidade à nossa aula. Adentrando o final de nossa aula, nós iremos trabalhar um breve recapitulando, né? Então, algumas das questões importantes ligadas à nossa aula. Quando nós realizamos aquele breve histórico do desenvolvimento do capitalismo, nós abordamos o pensamento liberal, o pensamento socialista, alguns de seus pormenores. Eu procurei sempre trazer algumas de suas influências para a geografia econômica. A análise da distribuição das atividades econômicas, que utilizará de diversas técnicas da economia, da estatística, com o objetivo de compreender o comportamento de empresas e de consumidores. Um exemplo prático poderia ser, não somente, nós falamos bastante de indústria, porém, a localização de ruas de especialidade, por exemplo, uma rua que tem produtos agrícolas específicos, uma rua cheia de pet shops, uma rua que vai vender produtos tecnológicos, um prédio comercial especializado em determinado tipo de produto, também tem uma lógica de organização espacial. Então, não são apenas indústrias, embora a teoria ela trate bastante das indústrias por conta do papel transformador que a indústria teve, principalmente no século XX, existem estudos também que vão levar em consideração o comércio de rua, o comércio formal, o comércio informal, as relações de consumo e de produção de diversos tipos e estratos sociais. Porém, como vocês puderam observar, a geografia econômica ela atuará em diversas escalas. Vamos rapidamente para o nosso quadro. Então, eu trouxe aqui algumas questões importantes a respeito das teorias e escolas de pensamento. Então, as escolas de pensamento econômica e algumas das teorias não são estanques em si mesmas, ou seja, não significa que um autor marxista, por exemplo, nunca vai conversar com um autor liberal, por exemplo. Existe um certo intercâmbio de ideias, porém, muitas vezes as visões de mundo e as premissas que cada uma das escolas de pensamento utilizam são diferentes. Algumas características gerais definem a filiação, né? Ou seja, a parte do trabalho geral desses autores, a natureza das teorias, que vão definir muitas vezes essa filiação, né? Muitos dos autores nem se consideravam parte dessas escolas, foram sendo considerados posteriormente. Na geografia, especialmente na geografia brasileira, há forte influência do pensamento marxista, né? Então, as noções de mais-valia, exploração de espaços que exploram espaços, desenvolvimento desigual e combinado e assim por diante. As escolas entendem de forma diferente, muitas vezes, os mesmos princípios econômicos. Então, para determinadas escolas de pensamento, a inflação ela tem um efeito específico na sociedade, ela tem uma origem X. Para outra escola do pensamento, a inflação ela tem um efeito diferente dessa escola X e assim por diante. Então, são muitas vezes princípios econômicos, análises econômicas que podem muitas vezes ser bem diferentes umas das outras. Também em nossa aula nós observamos a questão da Revolução Industrial. Uma senha para compreender a Revolução Industrial, as revoluções industriais, é sempre a noção de que uma revolução, diferente de uma reforma, que adiciona alguns degraus, a revolução ela faz com que o sistema vire da cabeça para baixo. E a Revolução Industrial ela tem sempre como marco ou uma nova técnica ou uma nova tecnologia, que vai justamente entrar com um caráter disruptivo na sociedade, gerando um aumento da produção ou gerando a modificação das relações de produção, a modificação das relações entre os consumidores, os produtores e assim por diante. Então, as revoluções industriais, para compreendê-las, é sempre importante nós lembrarmos com qual tecnologia, ou com quais tecnologias, ou com quais técnicas elas estão associadas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula e até a próxima.